Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Livcar Convida do mês de outubro. Esse mês nós iremos abordar o biofeedback no tratamento da hipertensão arterial e hoje nós vamos contar com a participação da professora doutora Ana Teresa Sales. Falando um pouco sobre a professora, ela possui doutorado em fisioterapia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é especialista em terapia intensiva adulto pela Sobrafir, é professora adjunta do Departamento de Fisioterapia da Universidade Estadual da Paraíba, aqui em Campina Grande. Seja bem-vinda, professora. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom, gente, tudo bem com vocês, né? Espero que estejam todos bem, né? Boa noite. Eu espero que essa palestra, ela enriqueça aí o conhecimento de vocês sobre biofeedback e sobre o tratamento da hipertensão, né? Uma maneira alternativa. Gostaria de agradecer ao Lificar, tanto nas pessoas dos ligantes, né? Diogo e Ana Beatriz e os demais, e também na pessoa da professora Jéssica, né? Que segue esse trabalho tão legal com vocês aí da Liga Acadêmica, tá? Então, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o uso do biofeedback no tratamento da hipertensão arterial, tá? Vou trazer alguns conceitos que alguns de vocês já devem ter familiaridade e também vou falar de alguns estudos que vêm sendo realizados e também de algum estudo que eu já realizei aqui com pacientes hipertensos, tá? Então, a gente vai falar primeiro um pouco sobre a hipertensão arterial, né? Então, como é conceituada a hipertensão arterial? Ela é considerada uma condição clínica, né, de origem multifatorial, e esse componente aqui multifatorial é muito importante para tratamento e controle, né, da doença, e ela é caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos sistólicos maiores ou iguais a 140 ou diastólicos maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio, né? Lembrando que a hipertensão, ela pode ser uma hipertensão puramente sistólica, ela pode ser uma hipertensão puramente diastólica ou ainda ela ser uma hipertensão mista, quando o paciente ele vai ter a elevação tanto da pressão arterial sistólica quanto da pressão arterial diastólica. Esse conceito aqui vocês acham na 7ª diretriz brasileira de hipertensão arterial em 2016. No entanto, né, no final de 2017, a American Heart Association e o Colégio Americano de Cardiologia, né, eles elaboraram uma nova diretriz de hipertensão, e nessa nova diretriz eles mudaram um pouco do conceito do que seria a hipertensão em relação aos níveis pressóricos, né? Então, qual foi a novidade dessa diretriz elaborada pela American Heart Association? Nessa diretriz, eles preconizaram que uma pressão arterial sistólica já seria considerada hipertensão quando ela estivesse acima de 130, e uma diastólica maior ou igual a 80. Mas aí, o que é que aconteceria com aquelas pessoas que tinham uma pressão arterial sistólica entre 120 e 129, e uma pressão arterial diastólica entre 70 e 79? Então, por essa diretriz americana, eles já consideravam essas pessoas como pessoas ditas pré-hipertensas, né? Seriam aquelas pessoas que teriam uma pressão arterial elevada. Ficou-se esperando pelo posicionamento da sociedade europeia. No entanto, a sociedade europeia não acompanhou a americana. E para eles, ainda, esse conceito de pressão arterial, de hipertensão arterial, com valores pressóricos acima de 140 e de 90 milímetros de mercúrio, ainda é o conceito vigente. Aqui no nosso país, a gente ainda considera esse conceito da 7ª diretriz brasileira. Muitas críticas houveram ao redor dessa diretriz americana, né? Muitas pessoas chegaram, né, muitos estudiosos chegaram a justificar a não adesão a essa nova diretriz, justificando que os estudos que os americanos utilizaram para fazer essa nova diretriz, eles não tinham uma robustez metodológica significativa. E outras pessoas ainda julgaram a questão de ter a influência da indústria farmacêutica, né, ao redor dessa nova classificação, com a seguinte prerrogativa, de que nos últimos anos existe uma emblemática, né, propaganda para a mudança do estilo de vida.
Então, é esperado que com o tratamento da hipertensão, né, com a mudança do estilo de vida, essas pessoas tenham um consumo diminuído de medicação. Então, existe muita coisa ao redor dessa nova diretriz americana que fez com que algumas sociedades não seguissem esse novo conceito. Um outro conceito importante que a gente deve ter em mente é o de pré-hipertensão, né? E também, segundo a nossa diretriz brasileira, é uma condição caracterizada por uma pressão arterial sistólica entre 121 e 139 e uma pressão arterial diastólica entre 81 e 89, tá? Falando um pouco sobre prevalência, a gente sabe que a hipertensão, ela é uma doença que atinge milhões de pessoas, né, no mundo, e que o diagnóstico, ele ainda é um pouco difícil de se realizar, porque é uma doença assintomática, né, para a maior parte das pessoas. Então, muitas vezes, o indivíduo, ele descobre uma hipertensão quando ele apresenta algum sintoma, e essa hipertensão, ela já está instalada, né, já é preciso partir para um tratamento farmacológico, ou então, esse indivíduo descobre numa consulta de rotina, quando ele está fazendo outros exames, e por uma avaliação de uma pressão arterial ambulatorial, ele descobre que tem a hipertensão, né? No nosso país, existe ainda uma dificuldade da gente estabelecer essa prevalência, mas a gente observa, de acordo com essa tabela aqui, né, que é uma tabela de prevalência da hipertensão arterial, segundo vários estudos que foram realizados no nosso país, em que ela varia em torno de 21 a 28%, tá? Existe uma grande dificuldade também, além dessa questão de não ser uma doença tão sintomática, né, dela não ter uma apresentação sintomática na sua forma inicial, de que os estudos, eles variam muito a medida da pressão arterial. Então, isso também dificulta, né? A metodologia de medir a pressão arterial, ela também dificulta a determinação da sua prevalência. Falando sobre prevalência de pré-hipertensão, a gente tem aqui o nosso país tendo uma prevalência em torno de 30,7%, né? Se a gente observar outros países, a gente observa que o Irã tem a maior prevalência de pré-hipertensão, situando a entre 52,1%, mas que nosso país aqui está próximo de países como os Estados Unidos, Taiwan, Coreia, Japão. Então, aí não é uma prevalência tão discrepante em relação aos países mais desenvolvidos. Mas aí, quais seriam os fatores de riscos relacionados à hipertensão, né? Então, eu vou falar um pouco sobre cada um deles, né? Vocês já devem conhecer, é mais ou menos como uma forma da gente relembrar, né? E até ficar vigilante em relação a nós e as pessoas ao nosso redor, né? Em relação à idade, a gente observa que a prevalência da hipertensão arterial, ela aumenta com o envelhecimento, né? E no nosso país, o que é que a gente observa? Que, né, a expectativa de vida, ela aumentou e, consequentemente, o aparecimento dessas doenças crônicas também. Porque o aumento da pressão arterial basal, ele já é esperado com o envelhecimento das artérias. Então, se o indivíduo mais velho, né, que está passando por um processo de envelhecimento, se ele associar ao envelhecimento outros fatores de riscos para a hipertensão, provavelmente ele pode desenvolver uma elevação da pressão arterial maior do que aqueles indivíduos mais velhos que não têm tantos fatores de riscos envolvidos, né? Em relação ao sexo e à etnia, né, ao gênero biológico e à etnia, tem se observado que mulheres, elas têm um maior risco de desenvolver hipertensão e também indivíduos negros, né? Não se sabe ainda ao certo porque os indivíduos negros, eles têm essa maior propensão a desenvolver a hipertensão arterial. No entanto, em relação ao gênero feminino, a gente observa que os hormônios femininos, eles são um mecanismo protetor, né, cardiovascular. E à medida que a mulher vai envelhecendo, ela vai entrando naquele ciclo de queda, né, dos hormônios femininos, elas tendem a perder essa proteção natural dos hormônios femininos. Então, a gente acredita, né, acredita-se que
o fato das mulheres desenvolverem mais a hipertensão pode estar ligado à questão hormonal, né? Excesso de peso e obesidade, ingestão de sal, ingestão de álcool e sedentarismo, acredito que não seja novidade para ninguém, que são fatores de risco associados ao desenvolvimento de níveis elevados de pressão arterial, né? Excesso de peso e obesidade, a gente está aí levando em consideração a presença e a formação de placas ateroscleróticas, né? E que isso aumenta, né, a pressão arterial no interior das artérias, porque exige uma maior dificuldade de bombeamento desse sangue pelo sistema cardiovascular, né? Na obesidade também, no excesso de peso, existe também o aumento da viscosidade sanguínea, e isso também faz com que exista esse aumento da pressão arterial. Ingestão de sal, além de ser um dos maiores fatores de risco para desenvolvimento da hipertensão arterial, é também um fator de risco associado a outras doenças cardiovasculares e a doenças renais, né? Ingestão de álcool, né? Acredita-se que o uso abusivo de álcool, ele pode estar relacionado com aumento da pressão arterial e que o sedentarismo também está nesse mesmo cenário, né? Então, pessoas que se movimentam menos, né? Lembrando que a recomendação para movimentação é de até 100, de no mínimo 150 minutos por semana, né? Para qualquer indivíduo, né? Em qualquer faixa etária. E que quando foi se observado que indivíduos que se movimentavam menos do que 150 minutos por semana, esses indivíduos tinham um aumento da pressão arterial, né? Fatores socioeconômicos, o que é que a gente tem sobre isso, né? Acredita-se que aquelas pessoas que têm uma menor renda, como também um menor nível de escolaridade, elas têm uma maior propensão a desenvolver a hipertensão arterial, né? E a gente pode, levar isso daí em consideração em relação ao acesso, né? O acesso à informação, o acesso a tratamentos, o acesso a uma melhor alimentação, né? E isso, né, pode levar ao surgimento da hipertensão arterial. E os fatores genéticos. Apesar da gente ver, né, a observância da gente, da nossa diária, né, até mesmo da nossa família, é que muitas vezes a gente vê que pessoas que têm familiares próximos, né, hipertensos, como, por exemplo, mãe, pai, irmão, acredita-se que existe uma correlação na hereditariedade. No entanto, né, no nosso país, como a gente tem uma gama aumentada de miscigenação, né, nós somos uma população muito misturada, muito miscigenada, nós não temos ainda estudos que mostrem um padrão genético que esteja relacionado com o aumento da prevalência da hipertensão, tá? Então, existe ainda essa observância em relação à hereditariedade, a uma herança hereditária. No entanto, um padrão genético específico para a nossa população, nós ainda não observamos como forma de estar relacionado a uma maior prevalência da hipertensão arterial. Em relação ao tratamento, né, dessa doença, muitas pessoas, quando pensam assim, virei hipertenso, vou ter que tomar remédio, nem sempre é assim. E isso geralmente acontece porque, como é uma doença assintomática nos seus estágios iniciais, né, e para muitas pessoas, até mesmo em estágios avançados, ela não apresenta sintoma, o indivíduo, ele, às vezes, perde a oportunidade de fazer uma mudança significativa no estilo de vida para ter uma resposta nos níveis pré-sólicos, né? Então, atualmente, né, mudança no estilo de vida e terapia farmacológica está na sétima diretriz, né, e é o que é preconizado para o tratamento da hipertensão. E mais novo é a adesão a terapias alternativas, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Se a gente observar aqui essa tabela, né, a gente tem aqui duas situações, que é o início da intervenção da mudança do estilo de vida e o início da intervenção da terapia farmacológica. Se vocês prestarem bem atenção,
ao início de intervenção na modificação do estilo de vida, está presente em qualquer estágio da hipertensão arterial. Então, a modificação do estilo de vida é terapia obrigatória para esses pacientes, seja a adesão a uma melhor nutrição, diminuição da ingestão de sal, diminuição da ingestão de álcool, a adesão à atividade física. Então, a mudança no estilo de vida é uma terapia obrigatória para todos esses pacientes. E quando essa terapia é recomendada, né? No diagnóstico, para a maior parte deles. Se eu tiver pacientes muito idosos, né? Pacientes com idade igual ou superior a 79 anos, é que a gente avalia, né, o benefício dessa modificação do estilo de vida, tá? Porque o paciente idoso, ele é um paciente diferente de um paciente mais jovem, ele tem uma série de facetas, né, multidimensionais na vida dele, que a gente precisa avaliar para implementar um programa de mudança de estilo de vida. Mas aí, quando a gente vem ver a questão do início da terapia farmacológica, que aí é onde a maior parte das pessoas tem medo, né? Eu vou precisar tomar remédio para tratar a minha hipertensão. Então, se vocês olharem o que a 7ª diretriz fala, nem sempre é assim. Quando é, gente, que o tratamento farmacológico está recomendado no diagnóstico? Quando nós temos indivíduos com a pressão arterial sistólica entre 130 e 139, diastólica entre 85 e 89, porém, quando esse paciente já tem uma doença cardiovascular pré-existente, ou ele tem um alto risco de desenvolver doença cardiovascular. Então, para vocês verem que a população de hipertensos que vai fazer uso da medicação é uma população bem menor do que aquelas outros pacientes que vão apenas tratar com modificação do estilo de vida. O tratamento farmacológico só deve ser recomendado para hipertensos no estágio 1, e se ele tem um risco cardiovascular baixo ou moderado, depois que ele tenta de 3 a 6 meses modificar o estilo de vida e ele não tem uma resposta na pressão arterial. E para indivíduos que não têm doença cardiovascular, não tem risco de doença cardiovascular e tem ali um nível pressórico elevado, mas não tem a prerrogativa da doença cardiovascular pré-existente ou o risco de desenvolver, o tratamento farmacológico não está recomendado. Então, a gente observa que o nível de evidência que rodeia, né, que essas intervenções, né, são níveis de evidências bons, né, níveis de evidência A e B, né. Então, a gente observa que para a mudança do estilo de vida, nós temos aí evidências só de nível A e nível B, o que é ótimo, né, o que respalda essa terapia para esses pacientes. E outra coisa importante, né, a questão do exercício, né? Eu quis trazer um pouco dessa parte do exercício para a gente focar bem na parte da fisioterapia, né? Da fisioterapia e também da questão do sedentarismo, né? Do paciente iniciar uma atividade física. É que tem aí, ó, saiu quentinho do forno, né? A Diretriz Brasileira de Reabilitação Cardiovascular de 2020. Lembrando que a última diretriz brasileira de reabilitação cardiovascular que a gente tinha datava de, se eu não me engano, era de 97, né? Então, assim, é uma diretriz bem antiga, né? E ela traz aí os níveis de evidência para exercícios físicos em pacientes hipertensos, né? Então, a gente tem aí, ó, níveis de evidência A e B, né? Mostrando que o exercício físico aeróbico, né? De resistência, eles são recomendados para pacientes com hipertensão arterial. Então, se a gente conseguir avaliar bem esses pacientes, a gente consegue implementar um programa de reabilitação cardiovascular para esses pacientes, ou também o educador físico, sabendo avaliar profundamente esse paciente, ele consegue implementar um programa de atividade física para ele, né? E ele vai ter só benefícios na questão do controle pressórico, né? Mas as terapias alternativas, né? O que é que a gente tem sobre isso
né, na literatura, o que é que a gente tem sobre isso na nossa prática clínica, né? Então, por que que os estudos, né, eu trouxe essa pergunta aqui para vocês, né, por que que os estudos sobre as abordagens alternativas na hipertensão arterial se tornaram tão importantes, né? Então, gente, a American Heart Association, em 2013, reconheceu a importância das terapias alternativas no tratamento da hipertensão. E ela elencou algumas respostas para essa pergunta, né? Primeiro, os pacientes com hipertensão arterial, eles têm uma grande dificuldade de aderir à terapia farmacológica e também ao estilo de vida, né, gente? A gente sabe que mudar o estilo de vida não é tão simples quanto a gente pensa, né? Eles observaram que pacientes pré-hipertensos e pacientes com hipertensão grau 1 se beneficiavam significativamente com essas terapias alternativas, né? Quando eu falo terapias alternativas, gente, eu tenho uma gama de terapias alternativas aí que a gente conhece, né, dentro e fora da fisioterapia, principalmente também aí envolvendo o pessoal da psicologia, né, relaxamento, meditação, yoga, biofeedback. Então, todas essas terapias, elas são consideradas terapias alternativas, né, para a American Heart Association. E outra coisa importante, gente, que eles observaram, que apesar deles observarem que os estudos que eram realizados com essas terapias alternativas, eles serem um pouco limitados, né, porque com limitações metodológicas, limitações em relação à população, ao tempo de tratamento, né, que esse paciente era submetido, eles observaram uma coisa extremamente importante, que essas terapias alternativas, elas poderiam ter uma repercussão positiva sobre a utilização dos sistemas de saúde. Então, isso envolve custo, né? Se eu tenho um paciente que depende menos do sistema de saúde para pegar medicação, para consultas médicas, para internamento, eu vou poupar aquele sistema de saúde, né? E para nós aqui, brasileiros e outros países em desenvolvimento, que temos o nosso sistema de saúde um pouco colapsado, né? Em algumas partes do país nós temos um sistema de saúde pública totalmente colapsado. A implementação dessas terapias alternativas, ela seria uma forma, né, de desafogar o atendimento cardiovascular desses pacientes e, de repente, direcionar custos para setores que precisam mais de recursos, né? Então, esse texto da American Heart Association é de extrema importância, né? E ele fala assim, por trás da medicação e da dieta, né? Abordagens alternativas para diminuir a pressão arterial. E onde é que entra o biofeedback aqui, né? Ele faz todo um apanhado das terapias alternativas, levando em consideração estudos com boa qualidade metodológica, né? Ele avalia os estudos nas suas, quais os tratamentos que foram utilizados, as respostas que eles obtiveram. É um documento que a gente considera oficial, né? Porque é da American Heart Association. Então, é uma entidade extremamente confiável, né, no tratamento das doenças cardiovasculares. E o que ela concluiu sobre o biofeedback, né? Ela concluiu que, apesar de haver, né, um grau de evidência moderado, não é um grau de evidência forte, suportando o uso dessa técnica, né, porque ele classificou como grau de evidência B, né, classe 2B, que é onde eles consideram que o benefício é igual ao risco, né? Apesar da gente saber que a terapia com biofeedback, ela não traz muito risco para o paciente, é um risco quase zero, porque não é uma terapia invasiva, né? Então, mesmo eles observando isso, eles consideraram que, assim, não é para considerar um nível de evidência fraco, tá? Porque a observância clínica mostra que existe uma resposta positiva para o uso do biofeedback. Essa classificação que eles fazem, né, em nível de evidência B, classe 2B, eles levam muito em consideração a metodologia do estudo, né? Então, assim, provavelmente são estudos que não vieram, assim, de uma robustez metodológica significativa.
No entanto, eles não desconsideram o uso do biofeedback para esses pacientes, né? E a gente vai falar agora um pouco sobre o biofeedback mesmo, né, em situações clínicas. Eu vou abordar um pouco sobre algumas situações clínicas, né, de forma bem resumida, para a gente adentrar dentro da hipertensão arterial, né. Então, primeiro, um pouco do conceito do que seria o biofeedback, né. O biofeedback, ele usa instrumentos para medir e fornecer, na maior parte das vezes em tempo real, né, informações sobre respostas fisiológicas do paciente, com o objetivo de auxiliar esses pacientes no aprendizado, né, sobre alguma determinada tarefa e na modificação daquela resposta. Então, o paciente, ele observa o seu desempenho e ele é capaz de modificar o seu desempenho baseado naquela resposta que o equipamento está voltando para ele. E quais são os tipos mais comuns de biofeedbacks? Os tipos mais comuns de medidas, né? Medidas por meio da atividade muscular, da frequência cardíaca e da variabilidade da frequência cardíaca, da respiração. Alguns dispositivos mostram os níveis pressóricos e o fluxo sanguíneo, ondas cerebrais, temperatura da pele e atividade eletrodermal relacionada à atividade das glândulas sudoríparas, tá? Então, isso é mais ou menos um geral do que seria o biofeedback e os tipos de informações que ele pode fornecer para os pacientes. Então, gente, esse gráfico aqui, essa figura, né, ela veio desse estudo de Kondo, né, em 2019, um estudo novo também. Foi que Kondo fez. Kondo fez um mapa, né, um mapa de evidência, ele chama mapa de evidência, que é um tipo de metodologia de estudo que se faz para mostrar, né, o uso do biofeedback e os seus efeitos em várias situações clínicas. Essa figura aqui, ela mostra, né, os estudos e o número de participantes, né, os números de participantes que são arrolados nesses estudos por situações clínicas. E a gente observa aqui que estudos que utilizam biofeedback, eles têm aí uma quantidade populacional, gente, de participantes considerável, né, entre 1.500 e 2.000 participantes. Né? Então, ele fez aí esse apanhado de estudos e mostrou que os estudos somados, eles já tinham submetido quase 2.000 pacientes a tratamento de biofeedback em pacientes que tinham diagnóstico de hipertensão. A hipertensão, né, como sendo objeto de estudo para análise dos efeitos do biofeedback, só perdia para enxaqueca e dores de cabeça, tá? Que é o que mais se utiliza atualmente o uso do biofeedback. Então, a gente vê que existem outras situações clínicas, certo? Depois eu vou passar por meio da Liga todos esses estudos para vocês, quem se interessar, dar uma olhada. A gente observa que existem várias situações clínicas, porém, hipertensão e dores de cabeça são as situações clínicas mais estudadas em relação ao uso do biofeedback. No entanto, quando eles foram analisar, certo, esses estudos, eles precisavam determinar, né, o nível de evidência, né, o nível de confiança desses estudos, né, e eles observaram o seguinte, eles têm aqui, ó, o tamanho das esferas, né, uma esferazinha pequenininha, ele tem um nível de confiança insuficiente, uma esfera, a segunda maior, baixo, a terceira aí, um nível de confiança moderado, e a maior esfera, a gente tem para níveis de confiança do estudo elevados. E onde se situa a nossa hipertensão, né? Onde é que se situa a hipertensão? Infelizmente, a hipertensão para Kondo e colaboradores, né? O biofeedback no tratamento da hipertensão, ele é considerado um nível de confiança baixo, tá? Ele avaliou os estudos, né? Os estudos randomizados ou não, mas eles observaram que, quando os autores, né, avaliavam o antes e o depois da aplicação do biofeedback, apesar de eles terem uma resposta clínica, mas existia uma diferença pouco significativa,
tá? E aí, que aspectos negativos nós podemos listar para explicar esses resultados, né? Então, uma coisa que até a American Heart Association já colocou. Às vezes é um N muito pequeno, são amostras muito pequenas, a gente tem uma gama elevada de formas de você medir a pressão arterial. Então, se eu faço uma medição com um medidor de pressão analógico e um digital, eu vou ter medidas diferentes. Então, as metodologias de medida da pressão arterial, elas são muito diversas. Então, os estudos, eles não têm padronização, né? Em qual instrumento utilizar, a forma de medir a pressão arterial. Outra coisa é que nem todos os estudos existem condições de serem randomizados e controlados. Às vezes, a disponibilidade da população, né? A gente não tem, às vezes, uma população tão disponível a se submeter a estudos científicos. Então, isso pode levar a uma queda do nível de confiança das evidências científicas, né? Mas aí eu lanço outra pergunta. Será que a observância clínica não faz diferença? Né? Será que o que se observa em estudos clínicos, ou até mesmo na sua prática clínica, não faz diferença para você implementar o biofeedback como terapia? Né? Isso é uma pergunta que a gente deve sempre se fazer quando a gente, às vezes, não se depara com uma resposta boa da comunidade científica, mas você observa essa resposta satisfatória na sua prática clínica, né? Então, a gente sempre tem que pensar nisso daí quando for analisar as evidências científicas. E eu trouxe para você, né, para vocês, um estudo, né, quentíssimo agora de 2020, que ele traz, né, a aplicação de uma intervenção auxiliada com biofeedback sobre os níveis pressóricos de pacientes com hipertensão. Então, foi uma avaliação antes e depois e follow-up. Tá? É importante a gente sempre lembrar que o mecanismo da resposta do biofeedback sobre a pressão arterial está relacionado com a natureza do dispositivo. Então, a gente tem aí biofeedbacks visuais, auditivos, pressóricos, né? E a gente tem que entender que a forma como o paciente recebe aquela informação é que vai modificar o caminho da modulação, né, da pressão arterial. No entanto, vários estudos já trazem que essa alteração na pressão arterial, ela provavelmente acontece por uma modulação do sistema nervoso autônomo, tá? Então, o que é que esse estudo aqui traz para a gente de interessante, né? Primeiro, eu trouxe aqui para vocês que ele é um estudo considerado confiável, porque ele foi um estudo randomizado, que envolveu um total de 346 pacientes, né? Uma parte dos pacientes, o grupo experimental, recebia a terapia por biofeedback associada à terapia convencional, que já era a farmacoterapia, né? E a mudança do estilo de vida. E o grupo controle, ele não recebia o biofeedback, né? O auxílio do biofeedback na terapia, na intervenção. Ele continuava fazendo a sua terapia medicamentosa e a modificação do estilo de vida. Então, houve, né, um follow-up, né? Eles avaliaram antes e depois de um tempo, né, da aplicação da terapia, e no final foi para análise cerca de 300 pacientes, 150 no grupo intervenção e 151 no grupo controle, né? Uma coisa interessante para a gente observar nessa tabela 2, que é uma tabela de características dos participantes, é que, ó, a maior parte dos pacientes foram homens, tá? Se situando naquela idade onde geralmente a população descobre a hipertensão, que é entre 56 e 65 anos, muito embora a gente tenha aqui uma grande quantidade de pacientes acima de 66 anos. A maior parte tinha um nível de atividade física leve, possuíam hábitos de álcool, né, do uso de álcool e de cigarro. O padrão de dieta da maior parte das pessoas era uma dieta mista, que envolvia carne, carboidrato, gorduras, proteínas, e a duração da hipertensão, né? A maior parte dos indivíduos tinha uma hipertensão variando
de 1 a mais de 10 anos. A maioria se situava ali entre uma hipertensão entre 1 a 5 anos de diagnóstico, tá? Então, isso são coisas interessantes para a gente observar em estudos com hipertensos, né? A população onde esse estudo está sendo aplicado. Em relação, gente, à terapia. Que terapia foi essa que eles implementaram? Né? Eles implementaram, gente, uma terapia com respiração diafragmática, tá? A respiração abdominal, que geralmente a gente orienta a maior parte dos nossos pacientes na fisioterapia respiratória, né? E nos outros âmbitos da fisioterapia. Padrão ventilatório diafragmático, ele é utilizado para várias coisas na nossa prática clínica, né? E essa terapia respiratória, né? Essa respiração diafragmática, ela era facilitada por um equipamento de biofeedback, né? Que era o Galvanic Response Skin, né? Esse equipamento, uma das únicas falhas que eu vejo nesse estudo é que ele não detalha como é que esse biofeedback ele era utilizado, como é que esse GRS ele atuava, né? O que ele mostrava é que essa resposta do GRS media o nível de atividade simpática. Então, como foi esse protocolo, né? Foi um protocolo de 20 minutos, durante 7 vezes por semana, né? 7 dias por semana, durante 12 semanas. Antes de iniciar o protocolo, os pacientes eles receberam 4 aulas, né, de aprendizado sobre como realizar o padrão diafragmático, e só depois dessa aula de aprendizado é que eles iniciaram o protocolo de tratamento. Houve uma avaliação antes, depois e um follow-up, tá? O que é que foi observado nesse estudo de interessante, né? Primeiramente, né, os níveis pressóricos, né, sistólicos e diastólicos. No grupo experimental, o que é que a gente observa em relação antes, depois e os 2 momentos de follow-up? Que houve, gente, uma queda progressiva, tanto da pressão arterial sistólica, como também uma queda progressiva da pressão arterial diastólica. Isso no grupo experimental. Se vocês observarem aqui o grupo controle, né, tanto da questão no pré-teste até o último follow-up, a gente observa que houve um aumento do nível pressórico. Mesmo que esse aumento tenha sido muito pequeno, a gente pode até considerar que não houve mudança na pressão arterial desses pacientes do grupo controle, né? E o teste estatístico mostra que houve uma diferença significativa, né, entre os grupos para essas variáveis. E outro dado interessante que eu trouxe, né, desse estudo, que eu acho que é bem importante a gente entender, é a questão das categorias da hipertensão, né? Então, primeiro falando aqui em relação ao grupo experimental, né? No pré-teste e no pós-teste. A gente observa que houve uma diminuição, né, da quantidade de pacientes que tinham níveis pressóricos acima de 140. Então, é como se esses indivíduos tivessem diminuído os níveis pressóricos e tivessem saído de uma categoria de hipertensão para outra, tá? O que é positivo. Em relação aos pacientes do grupo controle, a gente já teve o contrário. A gente teve que os pacientes, né, houve uma diminuição disso daí, né, os pacientes mudaram também de categoria, mas a gente também observou que teve pacientes que pioraram a categoria da hipertensão, né? Isso tanto para a pressão arterial sistólica, como vocês viram na primeira explicação que eu dei, como agora para a diastólica, tá? Houve também uma modificação de categoria. No grupo experimental, isso foi uma modificação positiva, porque os pacientes mudaram de categoria para de hipertensão, mas para categorias mais leves, e no grupo controle, houve essa modificação, porém, para categorias mais graves da pressão arterial, né? E aqui a gente vê um sumário, né, da quantidade de pacientes que passaram do estágio 1, né, a quantidade total de pacientes. Eu tinha, no grupo experimental, 150 pacientes no estágio 1,
E no pós-teste, eu passei para 129 pacientes no estágio 1 e 21 pacientes pularam para categorias de pré-hipertensão, que foi positivo, né? Já em relação ao grupo controle, né, 151 pacientes estavam no estágio 1, mas a avaliação final mostrou que 5 passaram para pré-hipertensão, mas também 5 passaram para estágio 2, né? Então, os pacientes mudaram a categoria, os níveis de hipertensão. Então, esses autores concluíram, né, que há o biofeedback, né, a terapia com auxílio de biofeedback, ela pode ser uma terapia adjuvante, tanto na melhora dos níveis pressóricos de pacientes com hipertensão, como também nessa mudança da classificação, né? Ela deve ser considerada como uma medida preventiva, porque ela pode retardar, né, o início de um quadro de hipertensão, principalmente para aqueles pacientes que estão com risco aumentado de desenvolver a doença, ou também evitar o uso, né, ou jogar mais para frente o início do uso da farmacoterapia. Então, isso foi um estudo que eu achei, assim, bem interessante, porque ele mostra, né, uma observância clínica positiva do uso do biofeedback. E eu trouxe aqui para vocês um estudo que foi executado, né, por mim, por minha aluna, Beatriz, tá aqui ela, a fotinho dela, né, a gente fez a utilização de um biofeedback visual, tá, no controle da respiração, né, o paciente, ele foi submetido a uma intervenção também de exercícios respiratórios, mas esses exercícios respiratórios eram controlados por um biofeedback visual, né. Então, além dos níveis pressóricos, né, eu e Bia, nós avaliamos o nível de estresse e ansiedade desses hipertensos, né. Eram todos hipertensos de grau 1, né, eles faziam uso de medicação, porque eles tinham dificuldade de controle dos níveis pressóricos, mas todos eles estavam no nível 1. E qual foi o biofeedback que nós utilizamos, né? Nós utilizamos um equipamento que ele é chamado de Cardio Emotion, né? Ele é da empresa Neuropsicotronics, ele é um equipamento brasileiro. Ele não é um equipamento exclusivo para terapeutas, fisioterapeutas, para profissionais, tá? O paciente, ele também pode adquirir esse equipamento, porque uma das grandes utilidades do Cardio Emotion é a meditação, é a yoga, é o relaxamento. Então, ele é recomendado para utilização domiciliar por pacientes, né? E como é que nós programamos esse equipamento, né? Como é que nós programamos esse protocolo? Esse protocolo foi um protocolo de 4 semanas, onde os hipertensos, eles realizaram um total de 8 sessões, né? Tirando a sessão de avaliação e de reavaliação, durante 20 minutos, né? Então, nós fizemos no mesmo horário, né, para garantir, para não ter interferência a questão da temperatura e da hora do dia nos níveis pressóricos do paciente. Então, os pacientes foram avaliados e tratados nos mesmos horários, tá certo? Essa tela aqui, gente, é a tela da avaliação da linha de base. Então, nossa avaliação consistia em um paciente fazer o uso do dispositivo, tá? E ele ficava, né, fazendo uma respiração basal, normal dele, durante 2 minutos. E depois a gente fazia uma avaliação desses 2 minutos para determinar, né, que padrão respiratório ele iria utilizar. Aqui eu tenho uma imagem de um dos nossos pacientes, né? Essa foto foi autorizada, ser utilizada para apresentação, né? O nosso paciente de frente para o computador, onde ele vê aqui, ó, onde eu joguei aqui o aumento da tela que ele estava visualizando. Depois que a gente fazia essa avaliação inicial, né? O Cardio Emotion, ele fazia uma classificação dos tipos de respiração que o paciente fazia. Então, ele tinha respiração A, respiração B e respiração C, tá? Então, a respiração A era uma respiração mais tranquila, a respiração B era uma respiração mais apressadinha e a respiração C era uma respiração mais irregular. O que acontecia? A gente escolhia como modo de treinamento para esse paciente aquele tipo de respiração que ele permaneceu durante mais tempo naqueles 2 minutos de avaliação,
tá? Então, durante 20 minutos, que foram as sessões, né, que era o tempo das sessões, esse paciente passava 20 minutos observando uma telinha, tá, com um fundo musical, geralmente é um fundo musical tranquilo, e ele seguia aqui esse cursor verde. Sempre que o cursor subia, ele deveria inspirar, e sempre que ele descia, ele deveria expirar. O equipamento também dá a possibilidade, né, do paciente fazer uso de um sensor digital, que ele era colocado no dedo polegar do paciente ou no dedo indicador, né, e esse sensor, ele dava em tempo real os níveis de frequência cardíaca e frequência respiratória do paciente, né. Lembrando que, assim, a frequência respiratória era determinada porque ele deveria respirar sempre ao comando do equipamento, né? E uma das variáveis que a gente obtinha, né, era a variável de coerência cardíaca. Então, acreditava-se que quanto mais coerente fosse a frequência cardíaca, né, menor seria a variabilidade da frequência cardíaca desse paciente. O equipamento, ele não traz tantas explicações sobre o que seria essa variável da coerência cardíaca, mas nós entendemos que quanto melhor o paciente respirasse, quanto mais ele conseguisse seguir as indicações do equipamento, né, conseguisse seguir as instruções do equipamento, mais concordância nós teríamos no sistema nervoso autônomo no que diz respeito ao controle da frequência cardíaca e o controle da respiração. Tá? Então, mais uma vez, aí destacando o cursor, né, que o paciente observava para cadenciar sua frequência respiratória. E os nossos resultados, né? Eu trouxe apenas alguns resultados mais importantes. Então, nós tivemos que em mulheres houve uma diminuição significativa dos níveis de pressão sistólica, né? Com um valor de P significativo. As mulheres saíram do nível pressórico de 122 milímetros de mercúrio para 111, né? Isso nos deu um efeito tamanho médio, né? Um efeito tamanho em linguagem comum de 63,9%. Em relação aos níveis de ansiedade, a gente também observou uma significância estatística com os scores de ansiedade indo de 13 para 7,8. E isso demonstrou um efeito tamanho grande, o que era positivo para o que mostra um efeito positivo do uso do biofeedback em mulheres com hipertensão. Em relação aos homens, a gente houve uma queda dos níveis pressóricos sistólicos, né? Imediatamente antes e depois dos tratamentos, tá? A gente fazia tanto a medição de linha de base dos níveis pressóricos, como também a medição dos níveis pressóricos a cada dia de treinamento. Então, para os homens, a gente observou uma significância estatística da redução dos níveis pressóricos de maneira imediata, né? Assim que ele terminava de fazer a terapia, a média daquela pressão arterial sistólica já caía nesses pacientes. Apesar de nós não termos achado assim, significâncias estatísticas robustas, né, individualmente falando, para homens e mulheres, a gente mostrou que em relação houve uma queda, né, nas médias dos scores, tanto de estresse quanto de ansiedade, em homens e mulheres. Apesar da gente ter observado diferenças significativas, quando a gente vai comparar apenas os grupos, né, quando a gente compara homens e mulheres, a gente observou que teve diferença significativa, mostrando que as mulheres tiveram uma redução maior dos níveis de estresse e ansiedade quando comparado com homens. Porém, o antes e depois, né, não houveram tantas significâncias estatísticas quando a gente observa essas duas populações em separado, tá? Mas aí, qual seria o papel da respiração cadenciada, né, ou ritmada sobre a pressão arterial, né? Então, é observado que a respiração tranquila, ela tem um importante papel na melhora da sensibilidade do sistema nervoso autônomo. Quando a gente fala, gente, em respiração tranquila, tá?
Isso é ativado a nível de mecanorreceptores pulmonares. Eu não estou falando de controle ventilatório. Por quê? Porque já foi observado que frequências respiratórias controladas, porém altas, né, em torno de 15 incursões respiratórias por minuto, elas não mostram a mesma melhora da sensibilidade do sistema nervoso autônomo em relação à ativação dos barorreceptores, né? A gente sabe que o papel do reflexo dos barorreceptores é justamente controlar a pressão arterial. E esses barorreceptores, eles estão em maior quantidade nos seios carotídeos e no arco aórtico. Então, a gente tem que uma respiração tranquila, né? Ela faz uma ativação dos mecanorreceptores pulmonares, que trabalha em conjunto com os mecanorreceptores cardíacos, né? E eles ocasionam o quê? Um aumento do volume corrente, porque na hora que eu respiro mais tranquilo, eu também tendo a aumentar o meu volume corrente a cada incursão respiratória. E em relação aos mecanorreceptores cardíacos, a informação que se tem é que ocasiona uma alteração do fluxo de sangue na periferia. Então, existe um aumento, uma alteração da atividade simpática. Então, o que é que acontece? Essa alteração do fluxo de sangue na periferia, a longo prazo, ocasiona uma vasodilatação disseminada que diminui a resistência vascular periférica. E seria esse o mecanismo que, a longo prazo, diminuiria os níveis de pressão arterial, né? A gente sabe que a resistência vascular periférica ela é extremamente determinante nos níveis pressóricos sistêmicos, tá? E isso, gente, o treinamento, né, levaria a um aumento da sensibilidade do barorreceptor. E é esse aumento que leva às alterações positivas na pressão arterial. Então, a gente precisa entender que não é uma sessão que vai fazer a diferença, né? É a gente incorporar no paciente um treinamento, né? Uma respiração ritmada para que ele use esse artifício para otimizar os níveis pressóricos. Para a gente finalizar, né? Eu vou fazer aí algumas considerações importantes, é que apesar da gente ter essa gama de terapias alternativas, né? É essencial que os pacientes tenham a continuidade do tratamento farmacológico, né? O paciente, ele não pode abandonar o tratamento farmacológico se ele é essencial para o seu controle pressórico. Então, a terapia alternativa, ela vai ser um adjuvante. O paciente só deixa de tomar medicação antihipertensiva quando, né, ocorre uma avaliação cardiológica feita pelo médico e ele observa que o paciente não precisa mais daquela medicação. Na minha opinião, as terapias adjuvantes, elas merecem um olhar diferenciado na prática clínica, né? Por quê? Porque apesar da gente não ter evidências robustas, né? Valores de P sempre significativos, mas a gente observa que os pacientes têm um benefício com a terapia adjuvante, né? Seja ela uma terapia de biofeedback, seja uma terapia de meditação, de yoga. E isso, gente, tem muito a ver com a origem multifatorial da elevação da pressão. A gente sabe que, apesar do paciente ter um fator de risco, seja ele idade, ingestão de sódio, estilo de vida que não favorece, né, a saúde, como sedentarismo, obesidade, excesso de peso, a gente observa que fatores socioeconômicos, psicossociais, estão muito relacionados com a elevação da pressão arterial. Então, a gente precisa entender e encontrar a terapia adjuvante que vai melhor se encaixar naquele controle de pressão arterial. E isso vai depender da origem da elevação da pressão, tá? Então, esse é o recado, né, que eu tinha para dar para vocês. Fico disponível aí para os ligantes para responder as perguntas, certo? Aqui está meu contato, né? Quem quiser entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, que não queira fazer pergunta, mas queira alguma resposta por e-mail. E eu vou estar disponibilizando para o pessoal da Liga os artigos, né, que foram utilizados, as recomendações de leituras, para que vocês possam entender melhor
sobre o assunto, tá? Então, mais uma vez, obrigada aos espectadores e também obrigada ao pessoal da Alificar pela oportunidade de passar essas informações para vocês. Muito bom. Obrigado, professora Ana Tereza. Belíssima explanação sobre o tema, né? Biofeedback no tratamento da hipertensão arterial. E agradeço também a você que nos acompanhou até agora e peço para que continue ligado tanto no nosso canal do YouTube quanto no nosso Instagram, que a gente está sempre postando conteúdo de extrema relevância acadêmica e social. Informo também que todas as perguntas realizadas no chat serão respondidas no nosso Instagram, @lificar.pb, certo? Obrigado mais uma vez e até a próxima.